Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje, mais uma vez, eu vou responder a pergunta de um dos assinantes aqui, dessa vez de um grande amigo meu, do Gilberto Costa. Então, Gilberto, tá aqui a resposta para uma das perguntas que você postou aqui para mim. E essa pergunta está relacionada com o afloramento de cargas reforçantes em polímeros. Fibras de vidro, cargas minerais que afloram, que ficam visíveis em peças moldadas por injeção, certo? Então tá aqui a resposta para você e eu vou aproveitar esse vídeo para disponibilizar para você novamente dois artigos que eu escrevi a respeito desse assunto. Um deles a respeito da incorporação de fibras de vidro em materiais poliméricos e outro a respeito da incorporação de cargas minerais em materiais poliméricos. Para fazer o download desses artigos, basta se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, deixe seu e-mail na página que vai se abrir e você vai receber nesse endereço uma mensagem minha. Entra nessa mensagem, clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e você vai ser direcionado para a página de download desses arquivos. Okay? Se você já está cadastrado na minha lista, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha do vídeo aqui, deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ter acesso imediato ao download desses arquivos. Lembra de verificar se os meus e-mails não vão parar na sua caixa de spam. Toma uma série de medidas para isso não acontecer, mas um caso ou outro pode passar. Então, se meu e-mail levar mais do que alguns minutos para chegar aí para você, checa a sua caixa de spam e vê se ele não foi para lá, ok? Muito bem. Além desses dois artigos, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também o link para esses dois vídeos que eu falo a respeito da incorporação de fibras e a respeito da incorporação de cargas minerais, para que você possa complementar os seus estudos aqui também. Tá legal? Muito bem, vamos falar primeiro a respeito então das fibras de vidro, né? O que pode levar ao afloramento das cargas fibrosas, das cargas de fibra de vidro. E normalmente a grande maioria dos casos, tirando aqueles casos extremos onde você tem materiais realmente de baixa qualidade, materiais reciclados, onde a incorporação da fibra não foi feita da forma adequada, tá? Tirando esses casos onde praticamente não há o que fazer com relação ao afloramento, normalmente o afloramento está ligado com algum parâmetro de processo. Tá? Então, os principais parâmetros de processo que você pode observar seriam a velocidade de injeção. Quanto mais rápido você injetar, mais quente o material vai entrar na cavidade do molde, mais tempo você vai ter para que a pressão de recalque, para que a pressão de injeção atuem no sentido de fazer com que o material molhe as fibras de vidro, para que o material migre para a primeira camada que está em contato com a superfície do molde, cobrindo então as fibras de vidro. Tá? Então, velocidade de injeção é um dos primeiros parâmetros que você pode utilizar. Uma alta velocidade de injeção sempre vai trazer materiais com melhor acabamento superficial. É lógico que você vai ter um limite de velocidade aí onde você tem um alto cisalhamento de material, onde você pode queimar o material. Então é bom tomar esse cuidado, mas de um modo geral, quanto mais rápido você preencher a cavidade de um molde, melhor vai ser o acabamento superficial, mais você vai ter um recobrimento das fibras de forma adequada, tá certo? É interessante para isso também você analisar a temperatura do material, temperatura de material fundido, tá? A temperatura, quanto mais próximo do ideal ela estiver, mais você vai ter a possibilidade então de manter o recobrimento das fibras, manter as fibras molhadas com polímero, de forma a encobrir essas fibras e evitar que elas fiquem visíveis após a solidificação do material nas cavidades. Tá? Da mesma forma, a temperatura da cavidade do molde é muito importante para que você retarde a cristalização do material, retarde a solidificação do material e permita que as pressões de injeção, pressão de recalque, façam com que o material cubra então as fibras de vidro, certo? Então esses aspectos referentes ao processo são os principais que você pode analisar para garantir que você não vai ter o problema de afloramento. Um outro aspecto que vale a pena dar uma olhada é a questão do dimensionamento dos pontos de injeção no seu molde, tá? Pontos de injeção muito pequenos podem aumentar demais o cisalhamento do material conforme ele preenche a cavidade,
principalmente com velocidades mais elevadas, você pode ter o efeito contrário, você pode ter uma quebra de fibra de vidro muito grande no ponto de injeção e fazer com que, então, você tenha aí pequenos afloramentos, sem contar a possibilidade de queima do material. Então, um ponto de injeção bem dimensionado também é muito importante. Existem vídeos aqui no meu canal a respeito do dimensionamento de pontos de injeção. Vai lá e dá uma olhada para você também checar aí se o dimensionamento do seu ponto de injeção está adequado. Legal? Então, com relação à fibra de vidro, é importante você avaliar velocidade de injeção, quanto mais rápido melhor. Temperatura do material fundido, é importante que você ajuste a temperatura do material dentro da faixa recomendada para o tipo de material que você está utilizando. E a temperatura da cavidade. A temperatura da cavidade é muito importante também para garantir o recobrimento das fibras aí pelo material polimérico, tá certo? Depois, falando um pouco de cargas minerais, particularmente os parâmetros de processo que podem contribuir para o recobrimento das cargas minerais são os mesmos que a gente falou para as fibras de vidro. Tá? Então é importante você ter aí uma velocidade de injeção adequada, é importante você ter o material na temperatura correta e a cavidade do molde na temperatura correta também. Já para as cargas minerais, além desses parâmetros, é interessante você olhar também se não há problema de umidade no material, embora para as fibras de vidro você tenha problemas de umidade causando problemas de aparência também, com relação às cargas minerais, o problema de umidade ele pode efetivamente levar as cargas minerais para a superfície, uma vez que normalmente o afloramento de cargas minerais, principalmente quando você tem o famoso padrão Marbury, né, que são padrões meio que geométricos na superfície da peça, estão ligados com diferenças de viscosidade no material. Imagina que o material está preenchendo a cavidade, então você tem uma primeira camada de material que entra em contato com a superfície da cavidade, e depois o material que vem por baixo ali, ele tem uma viscosidade diferente, normalmente uma viscosidade mais alta, e ele acaba arrancando placas de material da superfície, que estão na superfície do molde, e outro material vem e toma o lugar daquela placa que foi arrancada. Esse fenômeno de desplacamento do material, ele acaba levando ao afloramento de cargas minerais e normalmente isso acontece por diferença de viscosidade. Então, a umidade ela pode ter uma influência bastante grande no aparecimento de afloramento de cargas minerais. Outra coisa que pode levar ao afloramento de cargas minerais são diferenças de espessura ao longo da peça que podem levar a diferenças de velocidade de preenchimento. Tá? Então, regiões da peça que vão ter um fluxo com uma velocidade bastante alta, depois essa velocidade cai, isso pode levar também a diferenças de viscosidade do material e, portanto, acontecer esse problema que eu acabei de mencionar para você. Então, além daqueles problemas de velocidade de injeção, de temperatura de material, temperatura de molde, dê uma olhada nessas questões relativas à viscosidade do material, caso você tenha problemas de afloramento de cargas minerais, tá certo? Então, esses são os aspectos de processo que valem a pena dar uma olhada. Agora, com relação à interação entre cargas, sejam elas fibras de vidro e cargas minerais, ou cargas minerais com os polímeros, é interessante, para complementar a pergunta do Gilberto, é interessante mencionar que normalmente as cargas minerais e as fibras de vidro são materiais inorgânicos, e normalmente elas não têm uma interação muito grande com os materiais poliméricos que são orgânicos. Além de tudo, existem as diferentes polaridades, materiais poliméricos com diferentes polaridades. Por exemplo, nylons, que são bastante polares, e polipropilenos, por exemplo, poliolefinas em geral, que são relativamente apolares. E isso causa materiais diferentes a terem interações diferentes com cargas reforçantes, sejam elas fibras de vidro ou cargas minerais. Por esse motivo, normalmente, para você ter uma incorporação adequada desse tipo de carga, sejam fibras de vidro, sejam cargas minerais, é interessante você ter agentes de compatibilização, agentes de acoplagem que vão promover a adesão, vão trabalhar essa questão da polaridade em materiais diferentes para cargas diferentes. Tá? É até curioso que, normalmente, um tipo de carga mineral que você usa para um polímero não é o mesmo que você usa para outros polímeros. Tá? De forma que você realmente trabalhe essa questão da polaridade, utilizando sempre um agente de acoplagem. Normalmente as fibras de vidro, principalmente, elas têm um recobrimento
de algum tipo de agente de acoplagem que favorece essa ancoragem, essa ligação química entre a carga, entre a fibra de vidro e o material polimérico que vai ser reforçado. E a depender do polímero que você vai utilizar, esse recobrimento ele pode ter aí alguma adequação para realmente promover a adequação, promover uma adesão mais intensa, a depender do tipo de material que você vai utilizar, a depender, obviamente, da polaridade do material que você está utilizando. Então, essa questão da interação entre cargas e materiais, ela realmente é um ponto importante a ser observado na incorporação de cargas e normalmente você parte para o uso de um agente acoplante, um agente de compatibilização para garantir aí que você tenha uma boa adesão entre cargas e material polimérico. Muito embora essa adesão, essa compatibilização, ela tem um efeito muito mais importante nas propriedades mecânicas do material, no comportamento das peças injetadas, muito mais do que no processo, muito mais do que no afloramento. Tá? O afloramento, ele normalmente ele está ligado com fatores ligados ao processo, como a gente conversou. Tá? De novo, excluindo-se os casos onde a adição das cargas de reforço são realmente feitas de forma muito baixa qualidade, com muito baixo controle, normalmente os problemas de afloramento eles estão mais ligados ao processo do que à questão desses agentes de acoplamento. Legal? Então, eu espero que tenha te ajudado a resolver as suas dúvidas aí, Gilberto. Espero que tenha ajudado você aí a ter alguma ideia, a resolver algum problema no seu dia a dia. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou a ter alguma ideia, a ter algum insight, resolver algum problema, desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando nesse momento. Então, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem aí no seu dia a dia, legal? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!